Olá, sejam bem-vindos à segunda unidade da disciplina Funções Elementares. Hoje abordaremos o assunto funções polinomiais. Funções polinomiais. Uma função f, tendo como conjunto de partida o conjunto dos números reais e conjunto de chegada o conjunto dos números reais também, é uma função polinomial se possui uma expressão tal como esta apresentada. F de x é uma soma de potências de x multiplicada por constantes an menos 1, a1 até a 0, que são números reais. As funções polinomiais mais estudadas no ensino médio são as funções quadráticas da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencentes aos reais, e funções lineares da forma f de x igual a ax mais b, com a e b pertencentes aos reais. Alguns assuntos interessantes em relação a funções polinomiais são os seguintes: máximos e mínimos de funções polinomiais, ajuste de curvas, zeros de funções polinomiais e gráficos de funções polinomiais. Apresentarei para vocês um experimento muito interessante que vocês podem utilizar em sala de aula, que está associado ao ajuste de curvas. No livro da disciplina, vocês têm várias atividades para trabalhar os demais conteúdos. Para realizar esta experiência, corte uma garrafa PET na parte superior e cole uma fita milimetrada com 20 centímetros de comprimento da maneira apresentada. No início da fita, na parte inferior, faça um furo e após tampar, encha com um líquido. Neste caso, estou utilizando água. Se você utilizar uma garrafa transparente, não necessariamente verde como esta que eu apresentei, você pode também utilizar um líquido colorido. Após encher a garrafa de água, destampe o furo e à medida que a água vai baixando, você vai anotando a cada 10 segundos a altura da água. Feito isto, você pode registrar esses dados em uma tabela e também em um gráfico. No eixo horizontal temos representados o tempo que nós cronometramos e no eixo vertical o nível de água naquela fita milimetrada. Se você observar esses pontos que foram marcados neste gráfico, eles fazem lembrar a parte do gráfico de uma função quadrática, que chamamos de parábola. Tudo indica que podemos então ajustar esses dados à equação de uma parábola. Aqui eu realizei um ajuste com essa experiência que eu reproduzi para apresentar para vocês, utilizando o Excel. Então, facilmente vocês podem digitar esses dados na tabela e utilizar uma função do Excel para obter esse resultado que foi apresentado aqui. Se vocês notarem, eu apenas me baseei na aparência dos pontos para concluir que poderia ajustar por uma parábola. Na realidade, nós podemos argumentar um pouco melhor esta ideia de que os dados podem ser representados por uma parábola, utilizando um resultado de matemática que diz o seguinte: uma função contínua f, definida dos reais nos reais, é quadrática se e somente se a imagem f de x1, f de x2, f de x3 de toda a progressão aritmética x1, x2, x3 for uma progressão aritmética de ordem 2. Neste experimento, estamos praticamente neste caso. Basta verificarmos que a sequência de alturas que nós registramos naquele experimento forma uma progressão aritmética de ordem 2. Se mostrarmos isso, podemos concluir que, de fato, aqueles dados podem ser bem ajustados por uma função quadrática. Uma progressão aritmética de ordem 2 é definida da seguinte forma: dizemos que uma sequência y1, y2, y3, yn é uma progressão aritmética de segunda ordem se a sequência das diferenças sucessivas y2 menos y1, y3 menos y2, y4 menos y3 e assim por diante for uma progressão aritmética. Vejamos isto no quadro. Olá, naquele experimento medindo os níveis de água, eu utilizei um resultado que se baseou na ideia de uma progressão aritmética de segunda ordem. Então eu vou passar um exemplo aqui do que seria uma progressão aritmética de segunda ordem. Uma progressão aritmética da maneira como nós conhecemos, ou seja, uma PA simplesmente, é uma sequência de números, tal como essa daqui, em que cada elemento dessa sequência, a partir do segundo, é o anterior somado a uma constante. 4 é 2 mais 2, 6 é 4 mais 2 e assim por diante. Considere agora uma outra sequência, como essa daqui.
5, 17, 37, 65, 101, 145. Vamos agora calcular as diferenças desses números. 17 menos 5, 12. 37 menos 17, 20. 65 menos 37, 28. A próxima diferença, 36. E a última, 44. Eu vou escrever aqui diferenças. Vou indexar com o número 1. Foi a primeira que eu calculei. E calcular essa outra diferença aqui, que seria entre esses valores da sequência de baixo. 20 menos 12, 8. 28 menos 20, 8. Essa diferença aqui também dá 8 e esta dá 8. Essa daqui vou chamar de diferenças. Vou indexar com o número 2, pois foi a segunda que eu calculei. E já podemos falar o que é uma progressão aritmética de segunda ordem. É uma sequência em que as diferenças dos elementos da sequência, ou seja, esta nova sequência obtida, é uma progressão aritmética. Note que, ao calcular essas diferenças da segunda sequência obtida, obtemos sempre o valor 8, que é a razão da progressão. Naquele experimento que eu realizei, eu encontrei uma sequência de números que correspondia às alturas dos níveis da água, né? Então, aquela sequência, ela forma uma progressão aritmética de segunda ordem. Nessa segunda diferença, vocês não vão encontrar exatamente valores exatos como esse daqui, porque lá trata-se de um experimento real, mas é aproximadamente uma constante. Então, por isso, foi possível aproximar aqueles pontos apresentados no gráfico por meio de uma equação quadrática, né? Dado que nós temos uma sequência de uma progressão aritmética de segunda ordem. Então, as contas para verificar aquele resultado são basicamente iguais a esta, mas com os valores das alturas. Era isso que eu queria apresentar para vocês em relação à progressão aritmética de segunda ordem. Estarei à disposição de vocês na plataforma Moodle e bons estudos.